Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do canal Três Engenheiros. Eu sou o Rodrigo, aqui em cima de mim, ou embaixo, não sei exatamente onde vai estar, é o Guilherme, e nós dois somos engenheiros sanitaristas, e estamos aqui com uma convidada que é a terceira, né, pessoa ali da área da engenharia, que é a Larissa Valsburich. Ela é graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu queria dar boa noite para a Larissa. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Larissa. Estar com vocês, conversando, falando um pouquinho. Feliz de estar com a sua presença. É sempre bom ter alguém para contribuir com a sua experiência conosco. E ela é a primeira convidada do podcast, né? Sim, agradecemos, né? Então a gente quer conversar sobre a sua trajetória, assim, na engenharia, principalmente estudante ainda, né? Estágios, essas coisas, e a gente quer saber mais. Primeiramente, né, tá na nona fase, daí o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, contextualizando, o curso de Engenharia tem 10 fases, então ela já tá praticamente perto da formação, já talvez um leve contato com o mercado de trabalho. Então vamos começar. Como é que você se descobriu que queria fazer engenharia? Então, isso foi lá quando eu estava no ensino médio. Eu sempre tive vontade de fazer engenharia sanitária específica, mas eu tinha muito medo de não passar no vestibular. E então, esse sonho meio que ficou em off um pouquinho. Então, eu conversava assim com colegas, professores, sempre perguntavam pra gente, o que vai querer ser quando se formar, que curso vai querer seguir. Aí é até engraçado porque um dia, conversando com os meus colegas, eu falei para eles se eu queria ser engenheira sanitarista, e um amigo meu falou bem assim, tu vai cuidar do cocô de todo mundo, né? Falei. Aquilo me deu um pezinho atrás, assim, fiquei meio com vergonha depois disso, não falei mais para ninguém. Então, na hora que eu cheguei, na hora de fazer a inscrição para o vestibular, não tinha toda aquela experiência, toda aquela informação que eu tenho hoje, né? Adolescente, 17 anos, não tenho muita noção das coisas. Então, eu decidi fazer uma outra coisa que eu gostava, mas que não era o que eu queria. Foi o curso de Química. Então, eu fiz Química e fiz 1 ano e meio do curso, não me identifiquei como eu gostaria e na hora que era para acontecer, eu me inscrevi na sanitária e passei. E aqui estou hoje quase me formando. Como é que foi esse teu processo de trocar de curso? Como tu encarasse essa decisão para ti e a ideia de fazer um novo vestibular? Então, a decisão de não cursar Química já aconteceu no dia que eu fui fazer a minha inscrição na UFSC para fazer graduação de Química. Eu tinha o resultado de uma outra universidade que eu tinha passado, só que como eu era de menor, minha mãe teve que junto comigo fazer a matrícula na UFSC. E isso foi no período da manhã. À tarde, eu já falei para ela que eu não queria mais, que eu queria cancelar, porque eu tinha passado em outra universidade, em outro curso, e ela disse, não, tu não vai fazer. Então, aquilo, para mim, já foi como é que eu posso dizer? Balde de água fria. Um balde de água fria, exato. Sim. E, então, assim, eu fiz um curso que eu não queria fazer, eu já falei, eu vou ficar aqui, mas no final do ano, vou fazer o Enem e se possível, vou sair, né? Aí aconteceu que eu não saí, porque meio que comecei a gostar um pouquinho, e também comecei a trabalhar, e daí não deu mais como conciliar o dia de Enem e tal, aí deixei em off. Aí em 2015, novamente, aí já com certeza que eu queria mudar, que eu não estava mais satisfeita, que não era aquilo que eu queria para mim, peguei, me inscrevi no Enem, fiz a prova bem de boa, bem tranquila, e me inscrevi no SISU, e entrei na sanitária pelo SISU. Aí tô aqui hoje. Tu falou do Enem, né? Porque, para quem não sabe, aqui na UFSC a gente tem o vestibular próprio da UFSC, né? E também tem o Enem, que com a nota do Enem dá para participar do SISU, que é um processo de entrada ali também, né? Uhum. E tu fez o Enem enquanto tava na Química ainda, no curso da Química, né? Isso, eu tava na terceira fase.
como é que foi, assim, para estudar pro Enem, enquanto faz química e trabalha também, né, que tu falou que estava trabalhando? Então, na verdade, eu não estudei para passar para esse Enem específico, não estudei nada. Eu fui com a minha cara e coragem, com a certeza que eu não queria mais ficar onde eu estava, e eu queria uma outra coisa, uma outra oportunidade. Eu tinha certeza que se não desse, ok, paciência, mas eu iria arriscar. Eu joguei tudo que eu tinha, fui com a cara e coragem, e se não desse, ok, ano que vem a gente tenta de novo, né? Mas fui com as minhas armas, com o meu conhecimento que eu tinha do ensino médio, do conhecimento que eu adquiri na UFSC, que também aprendi nesse 1 ano, né, que eu fiquei fazendo química, aprendi bastante coisa, que com certeza também me ajudou, mas não estudei assim, pegar um livro, pegar qualquer coisa para fazer, eu não fiz. Eu fui com a cara e coragem mesmo. Você tentou o vestibular da UFSC também, nesse retorno à universidade, ou você só fez o Enem? Não, fiz só o Enem. Eu tentei, eu queria ter me inscrito para entrar na sanitária por transferência, mas tinha passado o período de inscrições. Então, aí como eu já tinha pago o Enem, aí eu tentei o Enem mesmo, né? E a UFSC ali, o próprio vestibular eu não tentei, não. Foi só pelo Enem, e se não desse daí nesse ano, né, de 2015 para 2016, aí eu tentaria mais coisas, mas deu certo. Tu falasse 2 vezes que houve pressão negativa para tu fazer esse curso. Como foi a reação, ou como tu conseguiu lidar com a tua família e teus amigos quando tu finalmente conseguiu entrar no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental? Então, isso também foi mais ou menos uma surpresa para todo mundo, porque ninguém esperava, porque eu não tinha falado para ninguém que eu estava com essa intenção de trocar de curso, nem meus amigos sabiam disso. Então, assim, quando eu falei que eu tinha passado, todo mundo, não acredito, tu não vai, né, tu vai ficar aqui. Então, assim, minha amiga ficou bem triste, que eu iria deixar ela sozinha, ela ainda falou, tu vai me deixar sozinha. Eu falei, mas nesse momento eu não posso pensar no que os outros querem para mim. Então, assim, eu já tive um período ali nos 17 anos que eu tive que tomar uma atitude que não era o que eu queria para mim. Então, ali, quando eu fiz tava fazendo meus 20, eu tive que tomar a rédea da situação e ver, eu quero ou eu não quero, o que eu vou fazer? Então, eu só liguei para minha mãe, falei assim, mãe, passei, tô saindo da química, próximo semestre vou começar a engenharia. E ela aceitou tranquilamente, porque ela sabia que não era aquilo que eu queria, né? Eu tinha deixado claro, eu não vou me formar em química. Então, ela aceitou. Meu pai não gostou muito, queria que eu tivesse continuado, porque eu já tinha estava na 3ª fase, então química é menos tempo, são 4 anos só, são 8 semestres, então estava quase na metade, né? Mas eu não me arrependo em nenhum momento. Poderia estar na 8ª fase da química e passado para a sanitária, eu iria sair da mesma forma e não teria nenhum arrependimento. Foi a decisão mais certa que eu tomei na minha vida. Pois e aí, quando tu soube que tu passou, né, tu falou ali que contou para teus pais e tal, mas como é que tu soube que passou? Tu foi até lá na universidade, ver aquela lista que fica na parede, assim, dos aprovados, ou foi pela internet, foi sem graça, foi com emoção, alguém te contou onde é que tu tava? Eu acho que o Enem nem dá lista ali na parede, assim, acho que é só pela internet mesmo. Foi pelo site do SISU, né, que assim, antes até, não sei a partir de que ano que o SISU começou a contar como ingresso na UFSC, mas em 2015 para 2016, né, no ano que eu fiz o SISU e me inscrevi e passei, saía uma chamada do vestibular da UFSC e saía uma chamada do SISU no mesmo dia. Então, quando eu fiz a inscrição para o SISU, eu sabia que eu estava numa pontuação muito boa, porque a gente consegue acompanhar, né, ali a tua pontuação em relação aos demais. Só no último dia que tu não sabe. Então, o que acontece? Eu sabia que eu estava dentro, porque eu estava acompanhando os dias, né? Só que no último dia, quando fecham as inscrições, que tu tem que decidir se é aqueles 2 cursos que tu quer mesmo, eu não sabia mais. Então, saiu a primeira chamada, eu não fui chamada mais. Então, quer dizer que tinham passado na minha frente, né? Mas eu sabia que também
se não fosse de primeira, tava ok. Nem passou pela minha cabeça se passar em primeira chamada, porque eu não tinha estudado nada, né? Com certeza tinha gente mais capacitada que eu, que estava mais preparada. Então, eu estava procurando o nome da minha prima na chamada de aprovados, que ela estava tentando enfermagem. E eu comecei a arrastar o mouse, isso aqui foi muito rápido. E eu, sem querer, vi um sobrenome parecido com o meu. Só que, assim, é muito difícil ter alguém, impossível, na verdade, para falar, ter alguém com o mesmo sobrenome que o meu, porque não existe. O sobrenome do meu pai foi registrado num cartório errado. Então, só existe minha família com esse sobrenome. Então, eu voltei e vi meu nome. E eu nem acreditei, fui procurar minha prima, me achei ali na lista, e na mesma hora chegou um e-mail no meu celular falando, me parabenizando. A tua prima não tem o mesmo sobrenome? Não, ela não tem. E aí chegou o e-mail com a notificação que eu tinha passado. Então, assim, foi automaticamente na mesma hora, assim. Pode até não parecer, mas... Foi meio que sem querer, então. Assim? Foi. Hã? Saiu gritando pela casa? Não, eu fiquei assim de cara, porque eu não tava acreditando. Assim, fiquei meio em choque, assim, de tanta coincidência. Mas daí logo eu já peguei meu celular, avisei meus amigos, avisei minha mãe, deu. Isso foi dia 25 de fevereiro de 2016, nunca vou esquecer. Aí na outra semana já começava o semestre, aquela loucura, porque eu já tinha feito toda a minha matrícula da química, não estava pensando que eu ia passar, né? Então, eu aproveitei essa uma semaninha ali que eu tinha para organizar a documentação e tal, fazer entrar com um pedido de cancelamento do curso, né, de química. Então, eu tive um tempo para eu poder pensar e ainda aproveitar porque como eu entraria só no segundo semestre, lá em agosto, setembro, não lembro mais, eu tive um tempo de pensar que eu poderia aproveitar esse primeiro semestre com a mesma matrícula ainda da química, né, e validar disciplinas para a sanitária. Então, foi isso que eu fiz. Eu já aprovei algumas disciplinas, eu já aproveitaria, e eu fiquei simultaneamente com 2 matrículas. Então, a minha matrícula oficial só começou a valer lá em agosto, mas eu aproveitei a minha matrícula da química para fazer algumas disciplinas, assim. Então, aproveitei um semestre aí para descansar e para adiantar alguma coisinha. Não que tenha adiantado muito, né? Mas foi mais para descansar. Mas então, se tiver alguém nessa situação parecida com a tua, assim, de estar num curso que não está satisfeito... Sim, tipo, a tua maior dica, assim, é de ir pegando algumas matérias já para... Sim, eu não fiz isso, porque, assim, a química é um curso de exatas também, né? Então, como eu estava no começo do curso, assim como para a maioria dos cursos de exatas, a grade é meio parecida, né? Inclusive para as engenharias. A gente tem muito cálculo, muita física, algumas químicas também. Então, eu consegui aproveitar algumas matérias que eu fiz nesses primeiros semestres da química para validar na sanitária. Então, foi a disciplina de cálculo 1, física 1, as químicas gerais, o laboratório de química, geometria analítica. Então, assim, essas 5 matérias eu validei de cara. Então, eu não precisei fazer de novo na sanitária, porque eu já tinha feito. A única matéria que eu fiz nesse semestre, entre um curso e outro, foi física experimental também, então uma matéria logo da segunda fase da engenharia sanitária. Então, consegui fazer 6 matérias sem nem ter começado ainda a graduação especificamente, assim, né? Então, mesmo que a pessoa não tenha passado ainda no curso, né, no curso que deseja, mesmo se não for da mesma área, é direito ou medicina, que não tem nenhuma matéria em comum, é interessante que a pessoa comece a pegar alguma disciplina, mesmo que optativa, para quando conseguir a aprovação, né, se for do interesse dela, já validar, né? Então, eu acho interessante, assim. Olha, falando por experiência própria, eu também troquei de curso. Só que o meu processo foi um pouco mais difícil que o teu, porque eu estava no jornalismo. Nossa! Daí eu saí do jornalismo para engenharia sanitária ambiental. Mas foi um processo de decisão, assim, bem complicado, porque ia mudar tudo, assim. Mas eu não estava satisfeito com o curso de jornalismo, não era o que eu queria fazer. Daí eu cheguei um dia e falei, não, eu quero largar esse curso. Só que eu tava com o intercâmbio marcado. Daí, mesmo assim, eu fiz o intercâmbio.
Nossa. Não era com bolsa, né? Mas eu fiz o intercâmbio para Portugal, voltei. E quando eu voltei, eu quis dar mais uma chance, fiquei um mês no jornalismo. Isso foi o segundo semestre de 2011, quando eu voltei. E daí eu falei, não quero. Larguei em agosto, começo de setembro, final de agosto. Peguei um cursinho e fiz o vestibular. Eu não fiz ENEM. Aliás, não pretendo fazer ENEM. Nem eu, nunca mais. Não é eu nunca fiz na minha vida, nem quando eu tava no ensino médio. Eu me formei no ensino médio em 2008. Então, não é uma experiência que eu pretenderia fazer. Então, eu só fiz vestibular. Em 2008 não Deus, tinha? Na época só tinha essa opção. 2008 não tinha ENEM ainda? Tinha sim. Mas não tinha... Eu acho que não tinha o ENEM como classificatório da UFSC. Eu acho que em 2009 começou o ENEM a valer pontuação extra pra UFSC. Sim, eu peguei essa da pontuação extra. Acho que 2009 começou esse. O 2009 que eu quero dizer, o vestibular UFSC 2010, mas que foi realizado no ano de 2009. Daí, depois de um tempo, eu não me lembro quando, o ENEM passou a ter 30% das vagas de entrada da UFSC e as outras 70% era do vestibular. Claro, internamente tem as próprias divisões de vagas reservadas para tais pessoas, mas na minha época era só vestibular. E eu, particularmente, o vestibular da UFSC é demorado, é trabalhoso, mas muito melhor que o ENEM, porque eu já dei cursinho pro ENEM e eu acho provas horríveis, assim. Mas é uma etapa que se tem que passar, né? Não vamos descorajar ninguém aqui. É o que temos para hoje, assim. Inclusive, o ENEM foi essa semana passada, né? Sim. E eu acompanhei a minha amiga, que ela é professora de Química, e pelo que eu vi, a prova até que estava tranquila, assim, não tava aquele bicho de 7 cabeças que era na minha época. Porque eu fiz Química e na minha vez, dessa vez que eu fiz o segundo ENEM, né, para trocar de curso, tava muito difícil. Então, assim, eu fazendo Química, foi horrível. Então, assim... O ENEM não garante nada, assim. Sim. Eu dei uma olhada na prova de Física, porque eu dei cursinho de Física, só que foi rápido, eu tava com pressa. Pretendo olhar melhor a prova de Física. E... uma questão tava bem cabulosa. A primeira questão eu acho que foi a primeira ou a segunda questão que eu vi. Tinha até lançamento oblíquo, essas coisas que eu não imaginava que ia cair pelas outras provas. Com cosseno de 53 graus, alguma coisa assim. Era meio loucura. Mas é ENEM resistência, né? Sim. Deixa eu até fazer uma pergunta sobre o ENEM, porque, tipo, pelo visto, eu sou o único aqui da conversa que não trocou de curso e não olhou a prova do ENEM na semana passada. Então eu fiquei na dúvida se o ENEM ainda tem aquelas perguntas gigantes, assim, com aquele textão e depois vem a pergunta. Ou mudou um pouco? Eu dei aula no cursinho de Física e tem. É a mesma pegada de sempre ainda. Eles fazem uma introdução gigantesca, imensa, dão milhões de dados às vezes, e às vezes a pergunta nem é de cálculo. Sim. E tem só 5... Isso é o mais cansativo ali do ENEM, né? Sim, teve uma questão ano passado, acho, ou retrasado, de daltonismo, assim. Era imensa questão, e na realidade era só... a resposta era só tu pegar uma roda a roda das cores que estava escrito e tu... pegar a frequência e ir pro lado oposto. Inclusive, isso estava escrito na imagem. Tipo, a frequência de absorção gera aquela cor. Se tu só olhasse a imagem, tu conseguiria responder. Só que a gente, no nervosismo, isso é quando a gente olha a questão depois. No nervosismo, a gente vai ter que ler tudo, né? A gente não quer perder nada. Eu vi até um comentário de um professor falando que o ENEM ele deixou de ser muito mais específico, assim, decoreba, para ser uma coisa mais intuitiva. Assim, mesmo que tu não saiba, que tu não entenda aquele conceito, lendo aquela informação, ela te dá alguma dica, assim, de como tu deve ir para a resposta, né? Então, eu acho isso interessante, porque nem todo mundo tem capacidade, condições, né, de fazer um cursinho, ou de ter professor particular, ou de um ensino mais robusto, de maior qualidade. Então, para as pessoas que vêm de escola pública, que tem uma deficiência, assim, de aprendizagem, por 1000 fatores, professor que não é formado na área, ou sei lá, qualquer motivo que seja, para essas pessoas eu acho que é interessante isso, porque nem todo mundo tem a mesma oportunidade de chegar ao conhecimento, né?
Então, eu acho bacana pelo menos o que tentaram fazer, né, nesse ano, como eu vi um professor falando, né, não sei se resume a todas as disciplinas, mas desse domingo, assim, falaram isso, então eu fiquei feliz, assim, com isso. Sim, sim. E ali, quando tu passou ali para engenharia sanitária ambiental, qual foi a primeira impressão, assim, do curso, da universidade? Da universidade eu já conhecia um pouco, né? Talvez você pode até falar um pouco de quando tu entrou na química, assim, quais foram as primeiras impressões. E também queria saber de trote, né? Tem muita gente que nunca passou por um trote, né? Mas é bem famoso isso nas universidades, né? Então, tu passou por 2 trotes, como é que foi? Ou não passou por nenhum, ou só na química, só na Oficialmente sanitária? Ninguém passou, porque é proibido. Exatamente. Eu ia falar isso aí. Não pode, né? Queria saber sobre essa tua entrada, esse teu início. Tá. Quando eu entrei na química, então, eu tinha 18 anos, era bem... não tinha, assim, o conhecimento que eu tenho hoje, era mais inocente, não tinha, assim, muita informação de como que funcionava a universidade, né? Cheguei lá, não sabia nem aonde que eu ia ter aula, o tal do EFI, né, que na UFSC é conhecido, primeira aula era lá, cálculo, meu Deus, onde é que eu vou? Não sei. Então, no primeiro dia de aula, assim, eu já me deu uma febre que só naquele dia, porque de nervosismo, né, de tensão, vou começar uma nova vida agora. Então, eu lembro que não tinha nem elevador ainda no EFI, não estava funcionando, então era no 4º andar, tinha que subir de escada, eram 5 andares, porque tem um que não é sala de aula. Então, a gente terminou a aula de cálculo, começaram entraram um monte de gente, assim, os veteranos, né, do curso, que eu nem conhecia, não tinha participado de nada, assim, de grupo de Facebook na época, ou de WhatsApp, para saber o que eles iriam fazer, né. Aí eles perguntaram quem era calouro. E eu fiquei com medo, assim. Eu peguei, eu e meus 2 amigos que eu conhecia ali na aula de cálculo, a gente pegou e saiu, como se a gente não fosse calouro da química, sabe? Então a gente pegou, saiu como se fosse de outro curso, sei lá, a gente simplesmente saiu, vazou. E o pessoal que ficou na sala, meus colegas que entraram comigo e que também eram calouros, eles ficaram lá, foi horrível, assim. Eu não participei, mas eu sei que eu ouvi eles gritando, os veteranos. Mas foi na assim. própria sala? Ou... A aula de cálculo terminou, o professor saiu, eles perguntaram quem era da química, né? Calouro e tal. Aí o pessoal começou a sair e a gente saiu junto, como se fosse. Não é comigo, né? Tchau e fiquem aí vocês. E eles começaram a gritar, saíam pelo FI, assim, pelo corredor lá do CFM, gritando, xingando. Eu não gosto dessas coisas, não tinha participado de trote, mas aquilo meio que me apavorou, assim. Então, eu não tive muito contato com os meus veteranos, porque eu não participei desse trote. Uhum. E também, hoje, sim, não faço a menor questão, assim, não me arrependo de não ter participado, porque não me agregaria em nada. Mas quando eu entrei na sanitária, já foi totalmente diferente. Primeiro que eu já era mais velha, né, já tinha uma experiência ali com a universidade, e o contato que eu desenvolvi, que, assim, os meus veteranos desenvolveram com os calouros, foi muito, assim, mais de sejam bem-vindos, assim, então a gente vai te abraçar o curso, então, assim, a gente quer que tu tenha uma boa recepção, uma boa... uma primeira impressão muito boa, né? Então, assim, eu sinto que antes mesmo de estar na sanitária, de ter a primeira aula como graduanda de Engenharia Sanitária e Ambiental, os veteranos, eles foram muito receptivos. E uma coisa legal do próprio CTC, que é o nosso centro tecnológico, né, onde ficam as engenharias, é o trote integrado, que, assim, ele não tem um objetivo, assim, de te coagir, ou de te maltratar, ou de te fazer, ou gritar contigo, te fazer, te redimir, assim, né, em comparação a eles, que são os veteranos, são os mais, estão mais atentos à universidade. Não, ele é muito mais, assim, muito mais acolhedor, porque tu participa de gincanas, tu conhece teus colegas, tu conhece teus veteranos, tu conhece alunos de outras engenharias, tu participa de atividades que eles fazem para entreter todo mundo, né,
Então aquilo para mim já foi assim, meu Deus, estou no paraíso, era isso que eu queria para mim, sabe? Então participar de doação de sangue, que eu adoro, doação de roupa, que mais a gente faz lá? É igual uma gincana, assim. Uma gincana, tipo uma gincana assim, de colégio mesmo, né? Os cursos. E isso, eu não tive gincana assim no meu colégio. No meu colégio não fazia nada disso. Faço uma então, cesta de bambu. Na minha gincana teve isso. A gente teve que cortar um bambu e fazer uma cesta. Na minha não tinha, no meu colégio não tinha nada. Mas ali na sanitária, assim, foi muito legal. Era correr de noite, atrás de desvendar pistas, e ganhava pontos, e o melhor curso ganharia o troféu do CTC, né? Seria os calouros campeões. Então aquilo para mim foi bem mais divertido, foi, meu Deus, 10-0. Qualquer outra recepção de calor que eu poderia ter na vida. Então, assim, quem tem medo de trote, não, assim, na engenharia, né, pelo menos na sanitária ambiental, o pessoal é muito receptivo e são todos muito legais, assim, e experiência maravilhosa. O trote sujo, né, que é aquele ali que tu falou, que eles se sentem superiores, né, e acabam fazendo o que querem ali com os calouros. Sim. E o trote integrado, que é o que reúne vários cursos, né, esse é o bacana, né. Então, se for para escolher, a pessoa seria bom optar pelo trote integrado, que é mais saudável ali. Depende da pessoa. Às vezes a pessoa gosta desse momento aí de ser calouro, mas eu particularmente não gosto. Tanto que no trote sujo da sanitária, eu também não participei. Primeiro porque eu trabalhava, então saí da aula direto pro trabalho, mas mesmo se eu não estivesse trabalhando, eu não iria participar, porque não é uma coisa que eu, Larissa, gosto. Dessas coisas assim, né? Sim. Eu participei do jornalismo, mas ficou tanta coisa grudada no meu cabelo que deu tanto trabalho pra tirar que no da sanitária eu não participei. Eu não tive essa experiência, assim, de me sujarem. Primeiro porque eu não morava perto da UFSC, que ia ter que voltar de ônibus. Eu pensei assim, eu não vou participar de jeito nenhum. Porque imagina andar no ônibus toda suja, com fedida, com, sei lá, que eles colocam dentro daquela água lá. Mas, não. E o curioso é que quando no dia do trote da sanitária eu não tava na sala. Eu cheguei e já tinha tudo. Só que eu não fui atrás. Eu falei, tá tendo trote. Eu encontrei meu amigo que ele falou, vai ter o trote e eu não vou participar. E eu falei, também não vou então. Daí peguei minha mochila e saí, assim. Mas eu estive no jornalismo. As brincadeiras que eles fazem, algumas são de mau gosto, assim. Algumas são engraçadas. Mas a sujeira, acho que não é uma coisa muito agradável. Tinta no cabelo, torta podre no cabelo, aquela água de peixe. Ovo eles também botam, né? Ovo é o mais tranquilo, assim, água de peixe que eu farinha. Fazer uma misturada ali, né? Mas o pior foi a torta. Aquela torta não saía do cabelo. E olha que eu passei no vestibular, eu passei na primeira fase e o meu cabelo tava raspado, mas mesmo assim ainda tinha grudava nos passava 3 meses, né? Naquela época o resultado do vestibular saiu em 2008, saiu acho que 26 de dezembro. E a aula começou lá pela segunda semana de março, então até lá meu cabelo já tinha crescido um pouquinho. Sim. Então, mas ainda assim grudava e não é legal. Quem gosta disso, eu não tô nem desencorajando, nem encorajando as pessoas a participarem, só saibam as consequências disso, assim. Sim. É bacana a gente passar essa visão pra quem ainda não passou por isso, né, pra pessoa ter uma noção de como que pode ser essa experiência se ela participar, né. E que fique bem claro, não é exclusivamente da engenharia, quase todos os cursos fazem isso, né. Mas, assim, e como o Gui falou antes, é proibido, né? Tipo... Isso, o trote sujo, esse de coagir, de fazer os calouros se sentirem inferiores aos veteranos, isso aí nem pode, né? O UFSC nem incentiva, os centros acadêmicos também não incentivam. Então, assim, o legal do centro tecnológico das engenharias é o trote integrado, que ele tem o objetivo mesmo de integrar, não é nada com trote sujo, nada disso. Então... é bem diferente, assim, mas varia de cada curso, né? Como que as pessoas que estão naquele curso desenvolvem, né? Fazem acontecer. E eu acho que na sanitária é bem tranquilo, bem leve e interessante. Fazendo uma pergunta rápida, assim.
o Rodrigo te perguntou sobre as primeiras impressões que tu teve. Eu vou dar uma explicada assim. Quando eu entrei no jornalismo, como eu falei, teve aqui todo aquele lapso de 3 meses. Eu senti quando eu entrei no meu primeiro curso, eu queria saber se aconteceu contigo, que teve uma sensação que, tipo, a minha vida concluiu-se quando eu passei no vestibular. E daí eu entrei muito molenga na faculdade, não sei se tu tá entendendo. Então eu entrei assim, eu demorei pra pegar o ritmo. Claro, na segunda faculdade já entrei com o ritmo todo, porque eu já tinha... Primeira faculdade eu entrei com 17, a segunda eu entrei com 20. Não então, queria perder tempo, né, também. Sim, e daí eu quero saber, quando tu entrou na faculdade, mesmo na química, tu descobriu... Como é que foi essa tua sensação, assim, na hora que tu entrou, assim? Tu sentiu uma moleza ou tu já entrou num ritmo alucinante? Então, como eu fiz a minha matrícula e no mesmo dia já queria cancelar, eu não estava assim muito afim de... Porque eu entrei na Química no segundo semestre. Então, entre o resultado ali que saiu final de janeiro, na minha época já saiu bem no finalzinho de janeiro, até agosto era um tempo bem longo, né? Só que eu já não queria ficar... Assim, eu já não queria ficar no curso, que eu nem tinha entrado ainda. Eu tinha me inscrito no Enem ali para maio ali e só não fui fazer a prova, mas já tinha me inscrito e tudo. Mas o que eu fazia? Como eu estava em casa, eu não morava onde eu moro hoje, eu morava lá em Rancho Queimado, ainda junto com meus pais, eu só saí da casa deles quando eu, lá pertinho de agosto, quando eu ia começar a faculdade. O que eu fazia? Eu não ficava estudando, assim, até porque eu nem sabia o que eu ia ter que estudar, né? Cálculo, a gente ouvia falar em cálculo, meu Deus, é um bicho de 7 cabeças, né? Vou aprender isso na faculdade, porque em casa eu não vou dar conta. Então, o que eu fazia? Eu tinha umas apostilas de vestibular, assim, né, e coisas na internet, e eu estudava a parte de química, então, parte de química geral, aquela química do terceirão, assim, né, do ensino médio, assim, eu comecei a revisar aquilo, porque eu imaginava que no curso de química, a gente tem um currículo, né, a gente consegue ver o que teria, então consegue ver ali meio que a ementa, né, sabe o que mais ou menos vai ser cobrado, então aquelas matérias que eu sabia que eu iria conseguir assim, dar uma olhadinha, eu olhava, então eu ficava folheando ou fazia um resuminho, mas era assim, quase de vez em nunca, assim, era muito raro, assim, eu não fiquei estudando, deixei passar o tempo, até porque eu já nem queria muito, né, então quando começou, aí já foi outra pegada, porque daí, primeira aula de cálculo, o professor começou a falar aquelas coisas lá de integral, derivada, limite, nunca tinha ouvido falar nisso, assim, foi um choque muito grande, assim. Mas esse choque logo te acordou, então, assim. Então tu começou na pauleira. Sim. Aí já veio... na química é diferente, porque a gente tem 6 créditos de cálculo. E na sanitária a gente tinha 4. Então, assim, era segunda, quarta e sexta, às 7h30 da manhã. Já o professor começava a falar, não parava mais, era 2 créditos lá que, meu Deus, eu nunca tinha ouvido... Assim, eu achava que a minha escola era maravilhosa, que, assim, eu tive uma base para passar no vestibular e qualquer coisa que eu iria estar, assim, meu Deus, ia estar feita na vida. Mas quando eu entrei na faculdade, eu vi que, assim, o ensino público, ele deixa muito a desejar. Não tinha ouvido falar nada daquelas coisas lá, assim, eu pensei que eu ia penar bastante, mas aí eu comecei a correr atrás, comecei a ver vídeo no YouTube, aprender cálculo, eu e a minha amiga, a gente se reunia, ia uma na casa da outra, e deu certo, mas, assim, o primeiro olhar, assim, foi de, meu Deus, onde é que eu vim parar? Assim, meio assustador, mas sobrevivi, graças a Deus. Essa matéria de cálculo aí é bem famosa mesmo, né? Sim. Tipo, o que tu pode falar, assim, sobre essa matéria? Tu falou um pouco ali do vídeos no YouTube, né? Isso daí realmente é importante. Nossa. Ajuda bastante, eu também usei bastante vídeos no YouTube para aprender sobre cálculo. E aí, além do vídeo do YouTube, tu teve... Acho que depende muito do professor também, né? Tu tinha um professor bom ou ruim? Então, ao meu ver, ele não era um professor maravilhoso. Ele era, assim, aquele professor meio matão, sabe? Então, assim, ele fazia uma prova bem tranquila. Eu sentava sempre bem na frente. Então, assim, eu... sempre fui o tipo de pessoa que meio que cria intimidade com o professor para perguntar coisas, assim, se eu não sei. Então, assim, ele via que eu também estava querendo aprender, estava interessado, tinha dúvida, eu perguntava, porque se eu não soubesse, se eu fosse para casa com dúvida, como é que eu ia resolver, né? Uma coisa daquela lá que limite, meu Deus,
nunca tinha... Não iria conseguir. Então, assim, ele foi um professor que, apesar de eu nunca ter visto nada parecido, ele foi bem tranquilo, assim. Então, assim, as provas dele eram bem fáceis, era meio que dava prova antes, sabe? Então, a gente já chegava, já sabia. Mas monitoria a gente também tinha. Então, isso é o legal, né? Porque tu vai, tira tuas dúvidas, não quer tirar com o professor, tem alguém que sabe mais que você, que vai te ajudar, né? Então, para cálculo, para as físicas, que geralmente são as matérias que mais têm índice de reprovação, assim, era bom, assim. Não sei se eu respondi a pergunta, que eu já nem lembro mais qual que era a pergunta. Não é pergunta, é mais para dizer sobre como que é a disciplina de cálculo, né? Para quem por acaso não conhece, tem esse medo, né? Que como tu falou, parece ser um bicho de 7 cabeças. Então, mas o pessoal saber um pouco mais sobre ela. Não é que ela é um bicho de 7 cabeças, mas para mim, que não tive uma base tão... Eu achava que eu tinha uma base boa de matemática, mas eu cheguei na faculdade e vi que não era assim como eu pensava, o buraco era mais embaixo. Então, para quem não tem uma base boa em matemática, não é nenhum empecilho para fazer engenharia, porque hoje eu tô na 9ª fase, estou quase me formando, assim como muitas outras pessoas também não tiveram e também passaram por isso. Então, assim, o cálculo, ele só assusta à primeira vista. Mas depois, se tu tiver empenho, tiver força de vontade, tu vai passar por ele e por qualquer outra coisa. Não é nada que ninguém consiga passar. Mas, assim, pra mim, que não tinha, assim, toda aquela base que eu imaginava que eu tinha, que precisava, né, toda aquela etapa fundamental, assim, né? Então, pra mim foi mais difícil, assim. Mas hoje em dia também, na minha época não precisava, que era fazer uma prova de pré-cálculo, que é meio que tu fazer uma provinha ali, eu não sei explicar o certo. É uma prova de nivelamento. Isso. Se tu tem uma certa nota, tu já vai direto para o cálculo A. Se tu não tem, tu vai cursar uma disciplina de pré-cálculo, que dá uma introdução sobre conjuntos, funções... exponencial, essas coisas que é mais ou menos uma preparação para tu entrar pro cálculo. Isso mesmo. Na minha época, na química, não tinha isso. Então, eu fui direto pro cálculo 1. Nem era A, era cálculo 1, que era 6 créditos, né? Era um pouquinho diferente. Mas não tive isso. Mas também sobrevivi. Cá estou eu. E, assim, não é botar medo em ninguém. Todo mundo supera, todo mundo passa, a universidade dá oportunidades para te aprender. Então, se não com professor, tem monitoria, tem teu colega. Então, assim, o Gringues é um excelente site, meu Deus. Assistia vídeos dele toda hora, meu Deus. Tinha outro também, mas eu não lembro mais. Mas o Gringues... O Me Salva. Me Salva também. Cálculo e física. O Me Salva me salvou bastante. Não conhece? Bom até vocês trazerem essa informação. O Gui não precisa, né? Porque o Gui Mas tu não usava nenhum vídeo? Daí eu precisava, meu Deus. Não, eu usei muito. Eu enchi o saco do professor. Eu vinha, o professor dava lista, não vou citar nomes, né? Eu já fazia lista rápido, vou tentar fazer, e na outra aula eu já vinha com as dúvidas pra perguntar no final da aula. E eu enchi o saco. Às vezes eu ia na sala, eu também ia. Eu não dava. Eu não era um aluno assim de cantinho, assim, eu não dava sossego, assim. Eu ia até entender, digamos assim. Mas acho que tem que ter um pouco de paciência pra tu esperar a próxima aula pra tirar as dúvidas. Não, eu acho claro. que talvez eu assistia vídeo no YouTube justamente pra conseguir aprender e resolver sem esperar a próxima aula. Eu acho que é mais ou menos um pouco de ansiedade também. Além de que a didática do pessoal do YouTube é muito boa também. Sim, isso é verdade. Era bem ilustrativo, assim. É que não era uma coisa que eu estava acostumado. Talvez hoje, se eu tivesse na mesma situação, eu procurasse. Não era tão comum na época vídeos no YouTube, em 2012, mas já tinha, mas também não era tão comum as pessoas irem procurar isso. Na época, acho que até o YouTube ele tinha limite de tempo. Acho que o vídeo era no máximo 19 minutos, 59 segundos, alguma coisa assim. Agora que pode botar vídeo de 10 horas até. Mas antes o limite de tempo era bem baixo, então tinha resolução, parte 1, parte 2, parte 3, vários vídeos pequenininhos, porque o YouTube não suportava tanto, assim. É verdade. Não faz tanto tempo assim que essas aulas estão
famosinhas, né? Agora que é um boom, agora tu encontra aula de tudo. Sim. E a disciplina de cálculo, então, ainda falando sobre as disciplinas ali que tu teve no curso, né? Teve alguma assim que tu considera a pior disciplina ali, a pior matéria do curso da engenharia ali que tu fez? Que disciplina que foi essa? Sim, Física 2. Essa matéria para mim foi a pior de todas. Foi a pior matéria, sem comparação. Pelo conteúdo ou pelo professor? Não precisa citar nomes. Não, foi pelo conteúdo, porque assim, eu não sabia nada daquilo. Nada de física, na verdade. Até Física 1. Física 1 tive com um professor lá na Química, todo mundo conhece ele, bem famosinho. Hoje em dia ele não dá mais aula na UFSC. Mas assim, foi bem fácil de passar. Então, assim, o conhecimento que ele passava na aula era o que ele cobrava na prova. Então, assim, mesmo não tendo nada de física no ensino médio, não aprendendo nada em física, eu consegui passar porque o que ele passava em aula era de um jeito que eu aprendi e era o que ele cobrava, então ok. Mas Física 2, não sei se o professor era mais rígido e tal, era mais abstrato, sei lá, enfim. Para mim foi muito difícil. Eu provei 2 vezes. Na primeira vez a professora era meio doida, assim, mas... meio doida. Nossa, não dava para entender nada do que ela escrevia. Assim, até ela passava as listas de exercício, mas era uma lista própria dela, sabe? Então, assim, a gente ia na monitoria, mesmo assim não adiantava nada. Aí não deu certo. Aí, ok. Mas assim, o pessoal colava. Eu não tinha coragem de colar. Não consigo. E então, pra mim, não deu certo. Na P3, que o pessoal tava tudo colando. Eu e minha amiga, a gente pegou e saiu da sala, porque a gente não sabia resolver. A gente só pegou e saiu. E o pessoal que colou, passou? Todo mundo passou. Quem fez a prova ali passou. A gente não fez a prova, se lascamos. Mas aí, daí a gente repetiu, né? A gente fez de novo no próximo semestre. E era 2018, em Copa do Mundo. E assim, o pessoal, todo mundo ali, final de semestre, fazendo... a gente fazendo REC, porque a gente pegou o REC. O pessoal fazendo nos barzinhos ali da UFSC, que ele dava de ouvir, das lanchonetes, o pessoal vendo o jogo do Brasil, e a gente lá estudando, porque no final do dia tinha prova. A gente fez uma promessa que ia ser que a gente não passaria a próxima Copa do Mundo na universidade. Então, assim, a gente vai atingir a gente vai conseguir fazer isso, porque a Copa é lá no final do ano, né? A gente vai formar só lá em agosto, setembro. Então, a gente conseguiu. Esse problema a gente não vai ter. Mas, nossa, meu Deus, sofrimento demais. Aí, nesse dia que tinha... Não, nesse dia não. Isso foi na REC. Mas teve a primeira prova desse professor que a gente estava refazendo a matéria, né? Não era com o mesmo professor que a gente fez, que a gente teve a reprovação, né? Foi com o segundo. E com esse professor, ele não foi aplicar a prova na P1. Então, ele mandou uma pessoa lá, não sei se era aluna, doutoranda, que era dele, para aplicar a prova no lugar dele. E eu e minha amiga, a gente tinha combinado de deixar um papelzinho no bolso, porque caso precisasse, a gente olhar. Só que, aí, assim, eu fico muito nervosa, porque eu não sei colar. Então, assim, eu fico muito nervosa e minha cabeça começa a pensar em coisa que não é para pensar. Então, assim, eu me desconcentro e não sei mais fazer nada. Então, eu pedi para ir no banheiro, para eu poder olhar o papelzinho. Eu cheguei no banheiro, eu não consegui tirar o papel do bolso. Eu não consegui, eu me travei, eu peguei e voltei para a sala e fui fazer a prova, porque eu não consigo. Então, ainda tirei uma nota boa, assim, mas na P2 e P3 foi um fiasco. Então, a gente reprovou na REC. A gente fez a REC, o REC muito difícil, meu Deus. Aí, com aquele professor, eu já sabia que se fosse pra REC, valeria a pena nem fazer. Aí, depois a gente fez com outro professor e a gente passou. Também, né, 2 vezes, a gente tava calejada. Sim. A gente fala em cálculo, física, essas matérias têm a parte básica no colégio. Eu quero que tu explique pra gente qual é a diferença, na tua opinião, se muita diferença das aulas do colégio para as aulas da faculdade, o clima, exercícios. Quero que tu conte aqui pra gente, pra quem tá nos assistindo. Perfil de professor também, né? A postura dos professores. As principais diferenças que tu viu, as principais dificuldades com essa transição
falando em disciplinas mesmo, do colégio para a faculdade? É bem diferente, porque assim, no colégio, os professores são bem mais meio que intimistas teu, né? Eles são bem pessoas mais próximas a ti do que na universidade. O professor na universidade, ele tá ali para dar os créditos de aula dele e tchau. O professor da escola, do ensino médio, não, ele se torna mais um amigo, assim, né? Tu tem um contato de amizade, digamos assim, com ele. Então, assim, em questão de tirar dúvida, de exercício, de prova, eu sempre sentava na frente. A vida inteira eu sentava na frente da mesa do professor. Não era aquela aluna puxa-saco, mas eu sempre prestava atenção, tava sempre ligada no que ele estava falando e sempre gostei de estudar, então para mim não era problema nenhum sentar na frente, perguntar, tirar dúvida e tal. Então, assim, eu sempre tive uma intimidade com os professores na escola, que na faculdade eu tinha um certo receio de ser assim, porque os professores não eram assim, né, como os meus professores da escola eram. Então, é estranho porque eles não são, assim, próximos a ti, eles são respeitosos, são educados, eles ensinam, mas eles não são, assim, teus amigos, né? Com exceção de algumas disciplinas, alguns professores que a gente se torna mais próximos. A gente tem uma maior intimidade, assim, né? Mas a maioria, assim, em específico de cálculo e física, essas matérias iniciais, assim, geral do curso, não... Assim, não tinha nada disso, era passar a lista de exercícios, fazer a prova, passar o conteúdo, tchau. Aí na sala, tirar dúvidas do professor, começava assim a criar uma intimidade, assim, professor, que tipo de pergunta vai cair na prova? Tentava jogar assim um verdinho, né, para ver se ele dava uma dica do que ele iria cobrar. Então, assim, era uma forma que eu encontrava de tentar captar alguma coisa, né? Mas nem sempre dava certo. Mas na escola não tinha esse problema porque eu sempre estava acompanhando o que eles falavam, fazia tudo direitinho, tirava nota boa, então era mais tranquilo, assim. Mas foi um choque de realidade muito grande, porque com exceção, assim, de física, de geografia e matemática, eu não tinha, assim, professores excelentes, assim, com grande competência, assim, eram formados e tal, mas parecia que eles não queriam fazer aquilo que eles estavam fazendo, sabe? Então, eu acredito que eu poderia ter aprendido muito mais, assim, porque eu era uma pessoa que estava disposta a aprender. Se eles me dessem 1000 coisas para aprender, eu ia querer aprender essas 1000 coisas, mas eles não estavam dispostos a dar essas 1000 coisas, né? A dar essa informação toda. Então, eu sinto que na escola pública, eu dizendo por mim, na minha escola, assim, por mais que eles quisessem ser teus amigos e tal, o conteúdo, o que eu precisava para me capacitar, para passar no vestibular, fazer uma boa prova e estar numa universidade, deixaram muito a desejar. Então, assim, esse choque de realidade que eu tive para essas matérias de física e cálculo especificamente, que eu precisava de uma boa base, eu tive só em matemática, mas que ainda não foi o suficiente, que para mim eu poderia ter aprendido mais coisas, né? Mas de física eu tive 0. Não tive em nenhum ano do ensino médio um professor de física. Era sempre um substituto, um professor de, sei lá, estava substituindo, sabia um pouco e ensinava, sabe? Então, assim, para mim foi bem difícil. Eu acho que, pelo menos o que eu senti, né, é que as matérias de física da faculdade, Física 1, Física 2 ali, são bem parecidas com no colégio, como o Gui falou. Mas cálculo eu achei bem diferente da matemática do colégio. É meio que uma continuação. Uhum. Não é algo que tu tinha no colégio, tipo, limite, integral, derivada. Isso são conceitos novos, né, que aparecem ali. Então eu senti bastante choque ali em cálculo. Eu consegui passar de primeiro em todos, então consegui ir bem ali. Mas eu acho que isso justifica um pouco ali as diferenças, sabe? De serem essas matérias mais difíceis ali. Uhum, com certeza. Cálculo, principalmente, né? Sim, o pessoal se assusta muito e muitas vezes desiste dos cursos porque não conseguem passar o cálculo, né? E depois que passa é bem tranquilo. É cálculo. Depois que passa cálculo e física, não tem mais... Engenharia sanitária e ambiental ainda tem uma disciplina chamada fenômenos de transporte.
Essa disciplina, na minha opinião, não sei se foi por conta do professor, mas foi a mais terrível, assim. Depende do professor, dá pra complicar bastante. Sim, mas era questão de eu ir e não entender o que o professor tava falando. Eu fazia a matéria, eu fazia as provas porque eu era um aluno persistente, eu sabia fazer a lista de exercício pra prova. Basicamente era isso. Mas eu não conseguia absorver exatamente o que estava passando. Por isso que quando eu cheguei em hidráulica, não é exatamente a continuação, eu tive muita dificuldade no início para compreender o que estava acontecendo. Então, essa disciplina assim de fenômeno de transporte, para mim, eu acho que disparado foi não a mais chata, mas a mais difícil do curso, assim. Para mim foi Física 2, assim, é que eu tive mais dificuldade. E, inclusive, Física 2 é pré-requisito de fenômenos de transporte. E fenômenos de transporte é o pré-requisito quando tu entra para as disciplinas da sanitária, né? Que é hidráulica 1 ali. Então, se tu não passa por Física 2 ali, não passa por fenômenos de transporte, tu vai se atrasando, né? Então, a minha sorte era que eu já tinha validado algumas matérias, e o primeiro semestre que eu reprovei não adiantou, não mudou nada, assim, né? Mas a segunda vez que eu reprovei, assim, foi um choque, uma tristeza muito grande pra mim, porque, reprovei de novo, sabe? E eu já tinha visto, claro, a professora não era boa, mas tu rever tudo de novo, e tu não passar, é muito frustrante. E ter que repetir de novo ainda. Aí, nossa, meu Deus, não tem quem aguente, né? Então, assim, cálculo e física que tem um índice de reprovação muito grande, às vezes as pessoas desistem por achar que não vai conseguir. Mas a pessoa não pode também jogar as mãos pro alto, porque vai dar certo. Uma hora vai. Não desistam, pelo amor de Deus, vai dar certo. Isso é um bom ponto, porque diferente de alguns cursos, quando tu entra na engenharia, existe uma coisa chamada matérias básicas genéricas. Cálculo, física, química. Então, na engenharia sanitária e ambiental, por exemplo, tu demora até a 4ª fase para começar a ter as matérias básicas do curso ainda. Não é nem as matérias profissionalizantes, as matérias básicas do curso. Que engenharia sanitária é qualidade da água, daí na 5ª fase tem hidráulica, daí depois começa... Matérias profissionalizantes só depois da 7ª, 6ª, 7ª. Então eu quero saber se tu em algum momento teve nessas disciplinas, nessa sucessão de 2 anos praticamente, de só disciplina básica geral da engenharia, cálculo, tu pensou em, não é isso que eu quero. Em nenhum momento. Persistiu, assim. Em nenhum momento eu pensei assim, meu Deus, eu não quero mais isso. Porque, assim, era isso que eu queria, sabe? Então, assim, quando eu entrei, que eu passei, assim, eu tive a convicção, eu já tô olhando lá no final, já tô vendo o objetivo, sabe? Então, assim, por mais que fosse tudo difícil, por mais que eu patinasse um monte pra passar, meu objetivo tá ali bem claro na minha vista e eu vou chegar nele. Então, assim, em nenhum momento eu pensei em desistir. Isso fora de cogitação, assim, pra mim. Nada que... Nenhum sonho ele pode ser... Tu tem que... claro, às vezes tudo depende da pessoa, né? Mas pra mim, assim, o meu objetivo era fora de questão, assim... Nunca pensei em desistir. Nunca. Valeu a pena? As disciplinas melhoraram depois, assim? Com certeza, meu Deus, assim, tu passa aquela tempestade, aquele tsunami, assim, depois é só aquele mar calminho, assim. As pessoas se assustam muito, assim, mas depois tem que persistir um pouquinho pra chegar onde tu quer, então vale muito a pena. Eu adorava as disciplinas básicas, tá? Ai, meu Deus. Começou a disciplina de projeto de... É porque, explicando, engenharia sanitária e ambiental tem várias atribuições. Tem a parte de tratamento resumindo, parte de tratamento de água, tem a parte mais de hidráulica, hidrologia, tem a parte de resíduos sólidos, tem a parte de legislação. Eu adoro hidráulica e hidrologia, mas as outras eu particularmente detesto. Então, o meu mártir foi a partir da 5ª fase. Eu ainda bem que tinha as ramificações de hidráulica e hidrologia, principalmente hidráulica, que é o contrário da 99%, acho, do pessoal que faz... E o pessoal gosta mais de hidrologia, mas qualidade da água geralmente é mais favorito, assim. Mas eu gostava de hidráulica. E
eu sei que o meu Marte foi a partir da 4ª fase. Mas como tinha esse lastro da hidráulica, eu sempre continuei. Mas talvez eu nem continuasse se fosse só essa parte de qualidade da água, assim. Mas o importante é, que eu sempre falo para as pessoas, tu nunca nasceu para alguma coisa. Uhum. Tu é apto a fazer várias coisas. Então, se tu gosta de alguma coisa, tu tá gostando do curso, não pense que o curso vai ser perfeito. Sempre vai ter obstáculos no caminho. Então, se tu se identifica com aquilo de alguma forma, persista naquilo. Não vai ser perfeito, tu não vai trabalhar aquilo e sair sorrindo pro teu trabalho todo dia, mas se aquilo te agrada de alguma forma, não te agrada pra compensar. Por exemplo, quando fazia jornalismo eu não suportava. Só tinha uma coisinha que eu gostava e aquilo não compensava a rotina, eu ficava triste. Mas na engenharia tem coisas que me satisfaziam, então eu sugiro, persistam, assim. Não desistam no primeiro degrau, não desistam no primeiro degrau, mas também não se contentem com desânimo total, né? Eu acho que a minha experiência da Larissa comprova isso. Com certeza, falasse tudo agora. Me falta experiência, no caso. Mas, já que as disciplinas legais estão pro final do curso ali, realmente foi assim também pra ti? A disciplina que tu mais gostou no curso, ela tá na segunda metade do curso ou tá na primeira metade? Então, tirando ali as básicas, né, ali de qualquer engenharia, descarto com certeza, mas assim, a matéria que eu mais estava animada em fazer era hidráulica 1. Assim, que eu mais esperava fazer, chegar na fase, era a 5ª fase, fazer hidráulica 1. E essa foi uma matéria que eu adorei fazer, primeiro porque, não puxando saco, mas o Guilherme foi o nosso professor junto com a professora de hidráulica, e assim, foi a melhor matéria, assim, uma matéria maravilhosa. Não sei se foi a melhor, mas tá no top 3. Hidráulica 1, assim, é uma matéria totalmente diferente, a didática que foi posta em aula, até tudo, assim, tudo que foi proporcionado nessa matéria era totalmente diferente do que até agora eu já tinha visto. Qualquer curso, qualquer disciplina, qualquer professor. Não tinha. Igual o Guilherme, meu Deus, não tem. Não tem. E, então, assim, era hidráulica, que eu mais gostei de fazer. Aí depois eu fiz, já na pandemia, quando entrou a UFSC, que aderiu ao sistema remoto, né? Então, na 6ª fase, eu adorei fazer poluição atmosférica. Foi uma matéria, assim, que eu adorei fazer, assim, foi por estar, talvez, tanto tempo sem fazer nada, porque a UFSC parou lá em março. Fala um pouquinho o que essas matérias... essas matérias, o que é hidráulica, para quem está assistindo? Então, hidráulica é o início da graduação, da graduação não, da parte profissionalizante básica da engenharia sanitária e ambiental. Então, assim, tu não vai... A partir da hidráulica que é o pré-requisito para as outras matérias, tratamento de água, então tu vai ter que calcular perda de carga, pressão, são conceitos iniciais ali que tu vai em toda a tua graduação. Então, assim, toda a forma que o Guilherme passou em aula, a professora Nádia, a forma que foi ministrado isso foi de uma forma, assim, fenomenal. Então, assim, aquilo tá lá no céu, assim, não tem como explicar com outras palavras, foi, assim, perfeito. E a poluição atmosférica, fala do quê? Então, é que, assim, poluição, a gente estava num sistema remoto, a gente entrou num sistema remoto, então, desde março, quando parou devido à pandemia, até iniciar o semestre lá em setembro, ficou todo um período sem aulas. Então, assim, eu estava muito triste porque não tinha aula, não tinha o que fazer, os professores não deixaram nada, então, quando voltou, eu fui com tudo. E, assim, o professor também, em poluição atmosférica, ele foi, assim, tipo o Guilherme, assim, na hora de levar a matéria, sabe? Foi muito, assim, de uma forma, assim, que tu aprendia e ele ensinava e tu entendia. Então, assim, era muito intuitivo, assim, as coisas. As atividades que eram feitas, o que tinha que fazer. Então, em poluição atmosférica, a gente calculava a dispersão de um poluente de uma indústria, até onde vai, né? A gente modelava a distância, que altura que teria que ter a chaminé. Então, assim, foi a primeira disciplina prática que eu vi as coisas acontecerem na engenharia. Então, aquilo para mim foi sensacional, eu adorei fazer aquilo, adorei aprender sobre... tinha vários tipos de indústrias, né? Então, assim... acho que poluição atmosférica foi a disciplina que foi a primeira específica da sanitária, assim, que eu mais gostei de fazer. Assim, o pessoal não gosta muito de poluição atmosférica, porque é uma matéria, assim, bem puxadinha, querendo ou não,
porque a gente aprende a programar e tal, e eu não era fera em programação, mas eu tinha um monitor, que daí eu ia lá, se ele perguntava, eu tirava dúvida, a gente se ajudava, os colegas, né? Mas assim, a primeira específica da graduação, das matérias finais, poluição atmosférica, foi que eu mais gostei. E agora, no passado, esse semestre, aliás, eu fiz sistemas de esgoto, que é a minha preferida, assim. Acho que não vai ter nenhum que vai superar. Tipo, a poluição atmosférica não necessariamente vai te ensinar a programar, né? A gente tem algumas disciplinas de iniciação à programação ali antes, acho que tem 2 disciplinas, né? Tem. E aí o professor pode, né, envolver ali algumas atividades, alguns trabalhos com programação, ou não, pegar um pouco mais leve, né? Isso, exatamente. Só pra pessoa não achar que, tipo, meu Deus, vou ter que programar ali na... Não, nada disso. Atmosférica. Não, nada disso, assim, é só porque a gente tinha, o professor utilizava, assim, um programa, um software, né, que a gente tinha que fazer a programação, mas a gente tinha toda a base para fazer, ele deu pra gente, ele fazia vídeos no YouTube ensinando como fazer os cálculozinhos, então não era nenhum problema, ele ensinava a gente a fazer o código, né? Ele fazia pra gente, a gente só replicava e pro nosso problema, pra nossa situação ali. Então, a gente não vai programar nada do zero. Então, assim, eu que não entendia muito de programação, pra mim foi legal, porque eu aprendi um pouco, né? E comecei a ver as coisas funcionando na prática. E foi bem legal, assim. E o top 1? Eu não sei se entra no top essas 2 e sistemas de esgoto, mas eu não sei qual que é a minha preferida das 3. Não sei dizer qual tá no 1, no 2 e 3. Mas fala um pouquinho sobre o sistema de esgoto, o que então, aprende em sistema de esgoto? Sistemas de esgoto a gente aprende toda a parte de coleta do efluente saindo da tua casa até chegar numa estação de tratamento, todo o processo que leva ele a chegar lá, né? Que os teus amigos te zoaram no colégio, né? Que tu ia trabalhar com merda. Exatamente. E quem diria que ia ser a matéria que eu mais ia gostar? Exatamente. E tem diferença, assim, tem sistema de esgoto e sistemas de tratamento de esgoto. Tu tá falando do sistema de esgoto, que é o sistema de condução do esgoto, não é? Isso, eu gostei das duas, mas o sistema de esgotamento sanitário, né, que é o efluente sai da tua casa e vai chegar na estação de tratamento. Então lá tu vai ter que fazer o dimensionamento da tubulação, fazer o caminho que ele vai percorrer até lá, qual é o melhor caminho, qual é a melhor tomada de decisão para chegar de um lugar ao outro, né? Então foi uma matéria assim que eu gostei bastante de fazer, assim, professor maravilhoso e nota 10, assim. O engraçado é que do seu top 3, né? 2 foram ensino remoto. Como é que foi a tua experiência em lidar no ensino remoto? Piorou muito a qualidade das disciplinas? Não, eu não acho, assim, claro que o começo das específicas eu tive ali na 5ª fase, que ainda foi presencial, então a partir da 6ª já começou remoto, mas o que acontece é que, assim, os professores, eles se prepararam para as aulas remotas, né, principalmente o de poluição atmosférica, eu acho que isso que me fez gostar tanto, porque ele estava muito preparado, ele fazia vídeos no YouTube, ele deixou, assim, toda a gente, assim, com um caminho todo prontinho pra gente só seguir, sabe? Então, assim, todos eles muito acessíveis. Claro, a gente não tinha o contato presencial, né? Mas as plataformas que a gente utilizava e utiliza até hoje, porque a gente ainda tá em remoto, né? Não acredito que ia ser tão diferente, assim. Eu acredito que claro que alguns professores se dedicaram mais, e talvez essa dedicação deles tenha me interessado mais nessas matérias. Não que os outros não tenham, mas esses 2 em específico foram 2 professores ali, o de sistemas de esgoto e de poluição atmosférica, que, assim, para o ensino remoto ou presencial, eu acho que seria a mesma coisa, assim, não faria diferença nenhuma. Eu acho que eu ia gostar igual, assim. Deu para perceber que todas as disciplinas que a Larissa gostou foi por causa do professor, né? Tipo, se o professor é bom, ela tem grandes chances de gostar da matéria. Se for um professor ruim, já era pra matéria, não porque, tem nem chance. Não, é porque assim, tem professores que fica falando, e só fala, sabe? Não te faz assim, querer entrar mais nesse mundo, nessa coisa maravilhosa que ele tá falando. E esses 2, não, eu vi assim que eles
faziam isso com tanta vontade, gostavam tanto do que fazem, que aquilo me interessava, sabe? Então, não é que os outros não sejam bons ou nada disso, é só porque, ou que esses professores eram bons e eu gostava dos professores e, consequentemente, da matéria. Mas é porque eu gosto de todas as matérias, assim, não tenho problema com nenhuma. Mas é que esses dois, assim, foi uma coisa, assim, diferente, assim, eles estavam mais preparados e eles também estavam com muita vontade de dar aula, assim, então aquilo me instigava bastante. Então, acho que cruzou, assim, deu um match perfeito. E tu chegou a fazer... Pode falar, Gui, pode falar. Não, pode falar, te dou a palavra. Não, eu ia perguntar outra coisa já, não sei se tu ia falar sobre esse assunto ainda. Não, é que essa questão de professores é interessante, que tem disciplinas que... Eu, por exemplo, a engenharia sanitária tem muitas disciplinas da parte civil. Não me agradava dos conteúdos. Mas quando o professor era bom, eu ia com empolgação para as aulas, assim. Isso é interessante. E curiosamente, uma das matérias que eu mais gostei do curso inteiro, eu não tem nada a ver com o meu conteúdo, que eu vibrava pra ir na aula. A aula era sexta-feira, 7h30 da manhã, mas eu gostava, que era urbanismo na última fase, que era dado por uma professora, não vou dizer o nome, né, mas é uma professora, ela não era professora efetiva, nem adjunta, nem substituta, ela era professora colaboradora. Ela ela estudava na Alemanha, né, trabalhava na Alemanha, ela veio pra cá, e a aula dela, ela tinha muitas dinâmicas muito legais. Mas ela era brasileira? Não, ela era brasileira, só que ela passou um tempo na Alemanha. Ah, tá. Então, eu não sei se ela trouxe alguns métodos na Alemanha, não sei como eu ensino na Alemanha também, mas... eu ter contato com uma outra forma de ensinar, e era uma forma de ensinar, tipo, a aula era 4 créditos pra explicar pra quem vem do ensino médio. Créditos é, tipo, 40 minutos de aula, é como se fosse uma aulinha do ensino médio. Então, era 4 aulas seguidas, era praticamente a manhã inteira. Mas a aula era vibrante, tipo, eu até brincava com a minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas. Ai, que bom, amanhã tem aula de humanismo, assim. Era bem... A gente se empolgava e falava coisas assim, tipo, plano diretor, método, tipo, história da arquitetura, como se dividia a cidade. E não eram uns assuntos tão interessantes na minha cabeça, para outras pessoas deve ser maravilhoso, mas só que a professora dava de um jeito, da dinâmica da aula tão legal, que eu acabei adorando a aula. E não é a área que eu quero seguir de jeito nenhum, mas só o momento de estar lá me agradava, assim. Sim. Eu ia perguntar pra Larissa até essa questão aí da professora que foi pra Alemanha. Tu fez intercâmbio também, né, Gui? Eu ia perguntar pra Larissa se ela chegou a fazer algum intercâmbio na graduação. Não fiz. Não? Não, nem na química, nem na sanitária. No começo até tinha, assim, uma vontade de fazer, mas depois, assim, ao longo do curso, assim, correria... Mas teve oportunidade para fazer, assim... sim, a UFSC sempre, ela tem... o pessoal da sanitária, especificamente, assim, vai bastante para a França, não sei se tem algum outro país que vai, mas eu vejo, assim, os colegas indo para a França. Então, todo semestre vai 3, 4, 5... Estavam indo mais, né? Agora eu não sei como é que tá sendo por causa da pandemia. Mas a universidade, assim, tem vários editais, várias bolsas que o departamento participa para levar os estudantes da graduação para fazer intercâmbio. Então, oportunidade tinha. Eu não fiz porque poderia ter me interessado mais, né? Mas também não... Mas intercâmbio também a partir da 5ª fase, e acho que foi cortado, tipo, tudo, né? A pandemia começou na tua 6ª fase. Então talvez isso até tenha te dado um balde de água fria, não sei, ou não sei se já tinha desistido antes. Assim, depois de um tempo, assim, nem passava mais pela minha cabeça, era mais, assim, no começo da graduação, sabe? Ali eu tinha mais vontade de fazer, mas depois, assim, a gente vai fazendo as disciplinas, vai esquecendo. Como não era um objetivo principal para mim, né, isso foi ficando de lado, assim. Mas tem colegas meus que foram agora esse semestre para França, então estão lá. Então não é empecilho para ninguém, sabe? Só porque para mim ficou meio que esquecido, assim. É uma experiência cultural muito legal, né? Com certeza. Tu vê outra cultura, tem um choque cultural, assim. Tu vê pessoas agindo de forma muito diferente. As universidades eu fiz em Portugal. A gente descobre como a UFSC puxa a gente.
De acordo com a minha universidade, conheço outras pessoas que fizeram intercâmbio, fizeram mestrado fora, e a UFSC, que provavelmente eu não sei como são as outras universidades, a UFSC puxa bem mais do que as universidades estrangeiras. E também pelo próprio interesse dos alunos. Lá na Europa é muito mais fácil tu entrar na universidade, então tu não precisa... Não sei em todos os países, mas na Europa Ocidental, Portugal, Espanha, essas coisas. Então tu não precisa de ter tantas notas altas para cursar um curso. Claro, medicina, essas coisas, diferente, mas... Então, um monte de gente faz só por fazer. Não que aqui o pessoal não faça só por fazer, mas lá a quantidade de pessoas que entram passei do nada e eu passei numa universidade, mas não tá nem aí, é muito maior. Então talvez não é nem o nível da universidade, é o nível dos próprios alunos que eu achei bem mais baixo e por isso os professores nem puxam tanto. Mas dá pra aproveitar muitas coisas. Eu achei as instalações lá da universidade que eu fiz, que foi a Fernando Pessoa, era particular, pela UFSC eu não paguei nada, né, por causa do intercâmbio, mas eu achei as instalações e os recursos disponíveis muito, muito bons. A limpeza da universidade maravilhosa, mas importante destacar isso aí. O pessoal vai achar que a UFSC não é um lugar muito limpo em alguns lugares. Não, é verdade. Tu vai em alguns lugares e não é... Então, tipo, a maior qualidade da universidade era a limpeza. A maior qualidade lá da universidade era a limpeza. E as do instalações. local. E os professores são bons. Eu achei todos os professores bons. A UFSC eu não achei... Claro, eu fiz 4 disciplinas, mas 4 professores bons. Mas eram disciplinas da engenharia. Não, eu tava no jornalismo. Putz, é verdade. Mas todos eram bons. E eu não gostava de um monte de professor do jornalismo. Então... Isso eu achei uma qualidade. Eu não sei se é padrão, não fiz intercâmbio em engenharia pra dizer, mas eu gostei muito da qualidade dos professores e das instalações. Assim. Legal. E lá eles moram, moram na universidade, assim, tipo, igual a gente vê em alguns filmes, não tem nada a ver, depende. Tem, sim e não, mas como eu estudei numa universidade particular lá, geralmente e não é a mais concorrida, e como eu falei, lá passa muita gente no vestibular, não tem vestibular, desculpa, lá ingressa muita gente na universidade. Acho que a maior parte era morador, porque eu fui fazer trabalho na casa de um gajo, que eu vou fazer em Portugal, de um guri lá, e era assim, o pessoal morava lá, geralmente. Morava lá, tipo, de nascença não, tipo, já era... Na região ali, né? Uhum. Mas pode ter sido a minha amostragem, eu não tenho tanta informação assim. Bom, além do intercâmbio, outra experiência também que a gente tem na graduação, né? Pode ter, na verdade. Na verdade é obrigado a ter, né? Na última fase, que é o estágio obrigatório. Mas nada impede de fazer estágio antes disso, né? Tens alguma experiência ali de estágio que tu queira compartilhar? Como é que faz para conseguir um estágio? É difícil, não é? É legal? Vale a pena? Então, sobre conseguir estágio é bem relativo, né? Porque tem alguns estágios que eles pedem alguns pré-requisitos, né? Então, tu é obrigada a cumprir aquela característica que eles estão exigindo, né? Então... Às vezes algumas disciplinas, né? Eles pedem. Isso, né? Geralmente sim. Tem que estar a partir da 5ª fase, tem que ter feito a disciplina de hidráulica, hidrologia, assim, por exemplo, né? Então tem os pré-requisitos que eles dão. E... Para mim, como eu trabalhava antes, eu trabalhei até a 4ª fase, eu acho, se não me engano, até a 4ª fase da sanitária eu trabalhei. Trabalhava, assim, numa verdureira, que não tem nada a ver com a graduação, nada, né? Então, assim, eu trabalhava, era perto da minha casa, então saía da universidade, voltava para trabalhar, e assim eu fui levando até a 4ª fase. A partir do momento que não deu mais para conciliar o trabalho com a graduação, eu decidi que eu ia sair do trabalho, porque meu objetivo era me formar e me graduar. Então, na 5ª fase, eu decidi concorrer a uma bolsa de extensão do GESAD, que é um grupo de estudos em saneamento descentralizado do Departamento da Engenharia Sanitária. E não lembro se tinha pré-requisito, acho que não tinha que saber de PowerPoint, Excel, eram uns pré-requisitos assim tranquilos, básico, né? Uhum. Isso, básicos. Então eu me candidatei, e por eu já ter feito um trabalho que era em qualidade da água sobre wetlands, que é esse grupo de estudos
se trabalha, né? É o que mais eles desenvolvem ali nas pesquisas deles, é sobre esses wetlands. Então, talvez esse tenha sido o meu diferencial entre todo mundo que se candidatou à vaga, porque eu fui selecionada para participar desse projeto de extensão na universidade, e foi o primeiro contato que eu tive, assim, de trabalho, né, assim, o primeiro contato entre a universidade e algo da engenharia que eu estava trabalhando. Então, não é bem relativo, assim, o que eles pedem. Então, às vezes tu não tem conhecimento nenhum, mas tua força de vontade em aprender aquilo e estar junto com aquelas pessoas e desenvolver alguma coisa faz com que tu seja chamado, mesmo sem experiência alguma. Às vezes pode ser a pessoa mais experiente, ter todas as competências, mas eles chamam outra pessoa que não tem experiência, sei lá, depende de cada estágio, assim, né? Eu tive algumas experiências na universidade, essa foi a primeira, e foi bem positiva. Então foi a partir da 4ª fase ali? Da quinta. Eu comecei a fazer essa bolsa de extensão, né, a partir da 5ª fase. Então, ela é um período de 4 horas diários, são 20 horas semanais. Então, a gente participava, assim, de um projeto. Eu, especificamente, era um projeto da UFSC, que era a aplicabilidade de wetlands construídos para tratar o efluente de algum setor da universidade que não tinha coleta e tratamento, que não tinha coleta de esgoto, né, que fosse para algum tratamento. Então, a gente fez o levantamento de todos os campos da UFSC, todos os campi da UFSC, que não tinham tratamento de esgoto, coleta, para desenvolver ali um projeto de tratamento pela tecnologia dos wetlands. Então, ali eu tive que pesquisar, tive que entrar em contato com várias pessoas, tive que aprender sobre essa tecnologia mais, para poder fazer um projeto, uma coisa física que exista, para que em algum momento seja utilizado ou não, para o tratamento do efluente gerado ali, né? Já que não passa coleta, não passa rede, né? Então, era a forma que a gente resolveu utilizar para tratar um local específico da UFSC. E foi bem legal, assim. E tu sentiu muita dificuldade, assim, de sair dos conteúdos... Já começou na 4ª fase, né? Sair dos conteúdos teóricos e já meter a mão na massa? Um pouco, porque esse estágio especificamente tinha que dimensionar um tanque séptico, e isso é uma coisa que a gente não faz, não tinha visto ainda, né? A gente vê isso no final da graduação. Então, o conhecimento ali que era muito... Tinha vários mestrandos, doutorandos, então o conhecimento que eles tinham, o professor responsável pelo projeto, né, tinha e me ensinavam, e eu lendo artigos, dissertações, TCCs. Então, por mais que tu não tenha aquele conteúdo, tu não saiba fazer aquilo, tu tem todas as ferramentas à tua disposição para aprender. Então, eu aprendi na 5ª fase de mencionar um tanque séptico, que muitas pessoas só aprendem a fazer isso no final da graduação, né? Então, eu achei que foi bem positivo, assim, foi bem legal. E essa foi a única experiência de estágio? Não, então eu fiquei no ano de 2019 inteiro fazendo essa bolsa de extensão, né? E em 2020, como era só de um ano, não seria prorrogado, porque era um projeto de um ano que a UFSC deu, né? Então, em 2020, ali em março, eu fui chamada para participar de uma bolsa de pesquisa no laboratório da sanitária também, o Apuá, mas isso eu comecei em março, então assim, comecinho de março, 1º de março, e ali pelo dia 20 já parou tudo, por causa da pandemia. Então eu tive bem pouco contato ali com a parte de pesquisa, fazer análise, né, então tive mais experiência nas disciplinas de qualidade da água 1 e 2 do que a própria bolsa de pesquisa, que foi até setembro. Aí... ela era duração de março a setembro, que estava substituindo uma colega. Então, na pesquisa, assim, não tive muita experiência, apesar de ler os documentos, né, entender o motivo de eu estar participando daquela bolsa, era um projeto de potabilização de águas e tal, mas contato, assim, com a pesquisa especificamente, eu não tive.
mas foi válido também. Deu para aprender sobre tratamento de água ali específico, e valeu a pena também. E depois disso, ali em setembro, eu saí, né, desse Lapoar, dessa bolsa de pesquisa, e iniciei numa empresa de estágio mesmo, que é uma agência reguladora aqui de Florianópolis, e fiquei até abril desse ano. Então, era um trabalho era um estágio de engenharia, mas eu não estava trabalhando especificamente no setor de engenharia, eu estava mais na parte da comunicação. Sim. Então, para mim, não agregou muito, porque eu não estava trabalhando diretamente com engenharia, fazendo projeto de engenharia, eu trabalhando com engenheiros fazendo o que eles costumam fazer no dia a dia, né? Claro que era uma agência reguladora, é muito mais burocrático do que especificamente fazer projeto. Não é isso que eles faziam lá. Mas eu estava mais na parte da comunicação, publicar notícia no Instagram, coisa assim, no site deles. Então, eu não estava muito satisfeita com esse estágio, por causa que eu queria ser engenheiro. Eu quero ser engenheira, eu vou ser engenheira. Então, não estava muito feliz ali. E agora, logo, enquanto que eu estava nesse estágio, eu participei de um processo, de uma entrevista, né, para entrar numa outra empresa, que é a que eu estou hoje. Então, hoje eu estou atuando na parte de engenharia, ajudando os engenheiros a fazer projeto de engenharia. Então, parte de licenciamento ambiental, sistema de abastecimento de água, tratamento de água. Então, estou oficialmente assim num escritório de engenharia fazendo atividades de um engenheiro, ajudando, né, auxiliando, não fazendo o que o engenheiro faz, mas dando todo o suporte a ele. E está sendo maravilhoso. Como é que tu descobriu esse estágio? Como é que tu foi atrás, assim, ou ele caiu no teu colo? Eu não estava procurando, assim, eu não estava satisfeita na agência reguladora que eu estava, né, no meu estágio antigo, mas eu tive acesso a esse estágio através de um e-mail que tem o grupo ENS, eu acho, que é vários formados, né, pessoal nem sei dizer, mas é um grupo assim no e-mail, que tem muitos engenheiros que de vez em quando colocam uma oportunidade de estágio, né? Estudante da quinta fase, sexta fase e tal. Então, foi uma vaga que me chamou atenção, que era uma coisa que eu gostaria de trabalhar com isso. Era sistema de água, de esgoto e parte de licenciamento ambiental. Então, eu me candidatei à vaga, assim, não na expectativa de passar. Então, assim, vou me candidatar, ver no que vai dar. E eu fui mandei currículo, mandei meu controle curricular, né, que é nosso histórico. Então, fui chamada para participar de uma entrevista, aí participei com os gestores ali, né, com os engenheiros que eu iria estar atuando, e daí eles falaram que ia ter resposta depois, tal, como todo o processo, e eu fui chamada. Então, assim, não estava muito esperando passar, mas fiquei feliz que eu fui chamada, porque eu gostaria bastante de ter essa experiência, e está sendo muito maravilhosa. E tu não ficou nervosa na entrevista ali? Então, como é que é a entrevista? Então, acho que não tem como. Eu, pelo menos, sou uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa, mas a entrevista, sim, acho que depende da tua preparação para aquela. Não adianta tu inventar mentira, porque uma hora tu vai cair na tua própria mentira, né? Então, assim, tem que ser honesta e falar aquilo que tu quer falar, mas que as pessoas vão acreditar em ti pela verdade que tu tá contando, né? Então, eu sou uma pessoa que, quando eu faço entrevistas, assim, eu costumo ser bastante honesta, não costumo inventar coisa que eu não faço para agradar a pessoa e ela me contratar, porque isso eu acho que é um tiro no pé, a pessoa falar uma coisa que ela não costuma fazer só para ser chamada, sabe? Às vezes isso aí não é muito bom, mais para um estágio, né? Porque tu tá lá para aprender. Mesmo que você não saiba, tu não é obrigado a saber tudo. Então, eu fui bem honesta, nunca tinha trabalhado especificamente com um projeto de engenharia. Então, assim, acho que se tu é honesto, tu tem vontade de aprender, já conta. Mesmo que você não tenha experiência para fazer aquilo. Então, para mim, sobre isso é tranquilo, assim, eu sou uma pessoa que eu fico bem nervosa quando eu não tô na minha zona de conforto, mas nesse sentido, assim, de fazer entrevistas de estágio,
não tenho problema, assim, com nervosismo, mas as pessoas, às vezes, costumam ter, assim, um problema, né? Mas pra mim foi tranquilo. Tem coisa pior na vida do que fazer uma entrevista. As minhas experiências também foram tranquilas também. Não sei se o Gui tem alguma mais coisa a da área acrescentar. Acadêmica, assim. O único estágio que eu fiz foi na Defesa Civil. E a entrevista foi tranquila também. Mas eu trabalhei lá fiz o estágio obrigatório, né? Ao contrário de quem segue a área acadêmica, eu não fiz o meu estágio como uma bolsa. Pode ser feito num laboratório, não curso de engenharia. Tu pode fazer o seu estágio obrigatório em um laboratório, só que daí ele tem que ser não remunerado. Eu fiz o estágio na Defesa Civil aqui do estado de Santa Catarina. A entrevista foi tranquila. Eles sempre chamam gente da graduação, principalmente de Física e Meteorologia. E esses dois, por causa da previsão, assim. Eles chamaram de engenharia ambiental porque eles estavam com um projeto lá na Defesa Civil de previsão de desastres, inundação, deslizamento, que é o conteúdo que a gente vê em engenharia ambiental e civil. E foi nessa parte, principalmente, que eu contribuí, assim, com mais conhecimento de deslizamento, essas coisas, mas eu aprendi muita coisa também lá. A maior parte das coisas que eu aprendi, tipo, eles têm um modelo de previsão baseado na quantidade de chuva, então se chove tantos milímetros, qual a probabilidade de ocorrer um deslizamento, faz toda uma curva. Então, essa basicamente foi a minha experiência com o estágio. Eu não tive tanta experiência, eu sinto falta, foi talvez uma coisa que eu me arrependa na graduação. Eu me dediquei muito às matérias. E como eu me dedicava muito às matérias, eu acho que eu ficava muito cansado. E eu preferi... Como eu sempre quis ser professor, eu também foquei na monitoria. Então eu não me preocupei muito com o estágio. Mas é uma coisa que, se eu tivesse feito a graduação de novo, eu teria feito. Estágios, principalmente para garantir experiência e talvez isso, inclusive, melhorar a própria aula que eu pretendo dar, assim. E Larissa, Oi. Então tá quase se formando ali, né? Já tá com o TCC aí engatilhado, como é que tá? Na nona fase a gente começa a fazer TCC, né? Sim, a gente tem a disciplina introdutória ao TCC, estágio obrigatório. Então, sim, já tem um tema de TCC, justamente com o professor de sistemas de esgoto. Que é aquela disciplina que uma das que tu gostou. Tá no meu top 3, né? Acho que talvez seja a número 1. Ainda não sei, tem que decidir qual das 3 foi a melhor. Mas é nessa área. Eu até iria fazer alguma coisa relacionada ao meu estágio, mas aproveitando a parte de sistema de esgoto, né? Mas aí, meu professor, a gente todo consenso, e daí a gente decidiu não aproveitar nada do meu estágio, o que não é um problema nenhum, assim. Eu poderia, só que eu teria que ir mais a parte de sistema de água. Então, assim, eu queria ir na parte de esgoto. Então, talvez por afinidade ao professor também, né? Ele foi o professor que eu participei da bolsa de extensão. Então, todos os caminhos me levavam a ele. Então, meu tema é na área de esgoto. A gente vai trabalhar... Posso falar qual é o meu tema, assim? Se tu quiser falar, pode. Eu vou estar trabalhando assim na identificação e na avaliação dos planos, das metas, dos planos de saneamento básico dos municípios, né? Todo município tem um plano municipal de saneamento básico que ele tem que fazer. Então, eu vou estar observando as metas desses municípios, exclusivamente municípios da Grande Florianópolis, com população menor de 20 mil habitantes, e que fazem parte de uma agência reguladora. Inclusive, a agência reguladora que eu fiz estágio. Então, são alguns municípios, eu vou estar fazendo um mapeamento deles, e vou estar comparando algumas características deles, como alguns dados, né, que a gente tem de esgoto, Atlas Esgoto, o Sinis. Então, assim, um dado específico da agência reguladora. Então, eu vou trabalhar essas informações e desenvolver um TCC nessas metas, e objetivando lá se eles estão cumprindo se eles vão cumprir, né, o que está nesses planos até 2035, que é o ano das metas ali para universalização do saneamento, né?
E tu acha que vai ser tranquilo fazer? Vai dar tempo? Tranquilo, acho que nunca é, né? Acho que por mais que... Não sei se alguém vai ter alguma opinião diferente, mas eu acho que o TCC não é tranquilo para ninguém. Então, eu, assim, tenho medo, assim, de não dar tempo, assim, de... Tempo vai, eu vou me organizar, vai... acho que sempre dá tempo, né? Mas, agora se vai ficar assim, bom do jeito que tu vai queria. Ser feito, se vai ser como eu quero, daí outros 500. Porque, assim, ele não vai ser especificamente ao esgoto. A princípio, ele vai tanto para a parte de sistema de abastecimento, a parte de esgotamento sanitário e de resíduos sólidos. Então, é bem complexo, é muita coisa. Uhum. São poucos municípios que vão estar abordados, mas é muita informação. Então, se ficar muito trabalhoso, a gente vai limitar ao esgotamento. Isso é uma coisa que acontece muito. Geralmente, quando a gente traça os objetivos no TCC e a gente vê que não dá conta, ou no mestrado, doutorado, é normal a gente botar um freio em nós mesmos, assim, até no mestrado, no doutorado tem banca de projeto, então antes de tu começar entre aspas, né, antes de tu partir para o teu projeto específico, tu apresenta uma qualificação, e daí essa qualificação eles te dizem se tá bom, se pode continuar, e se tu tem que dar isso daí provavelmente tu não vai dar conta. No TCC não tem essa banca, mas conforme a gente vai fazendo, a gente vai vendo, isso não dá, isso dá. Sim. Mas o TCC não é um bicho de 7 cabeças, assim. O pessoal tem muito medo, assim, de um TCC. Então, já falando, né, já te tranquilizando, é só se planejar. Sim. Sobre isso, assim, já tô bem organizada, assim. Se tu organizar, fazer os cálculos, nem sempre é cálculo, né? Calcular os resultados primeiro, delimitar bem os teus objetivos, o resto, e se planejar o texto, né, o resto vai fluindo, assim. Sim. O que eu senti no TCC é que como a gente não sabe exatamente como que é um TCC no início, assim, né? A gente estabelece alguns objetivos que quando a gente começa a escrever o TCC, né, a realmente fazer o trabalho, a gente fica um pouco perdido porque os objetivos estão muito genéricos, assim. Então a gente começa a afunilar um pouco para conseguir chegar num resultado, né? Conseguir aplicar uma metodologia bacana. Então acho que é mais ou menos isso que o Gui falou ali. Tu vai acabando tirando algumas coisas para deixar do jeito que tu vai sentindo que vai ficar melhor, vai ficar mais fácil e mais correto também. Sim. Mesclando, assim, tu achas que há uma base na tua faculdade para as pessoas fazerem um bom TCC, base assim, tipo, de escrita acadêmica, não base teórica? Porque eu senti dificuldade quando, na minha época, eu achei que tive poucas disciplinas te preparando para como escrever um artigo, como escrever de forma acadêmica. Eu só tive basicamente no TCC 1. Só que eu sei que houve uma mudança no currículo. Eu quero saber se houve uma melhora na tua opinião, assim. Sim, eu até vou comentar que vocês não chegaram a pegar a época do currículo novo, né, que entrou a partir de 15.1. Então, a partir de 2015, o currículo foi reformulado e entrou na segunda fase a disciplina de pesquisa bibliográfica. Então, ali, tu é introduzido às normas da ABNT, a como fazer uma referência, a como proceder quando tu vai pegar um texto de alguém, qual é a melhor forma de tu escrever, né? Tem um jeito de tu escrever. Então, assim, isso com certeza foi até importante para a gente desenvolver os trabalhos das próprias disciplinas, qualidade da água, hidrologia, que a gente utiliza informações de autores, de livros, de relatórios, e a gente tem que fazer uma referência adequada, né? E isso é meio que uma preparação para o teu TCC. Então, lá no TCC, tu vai colocar em prática o teu tema ali, a tua ideia, teu tema, enfim, é ali que tu vai ter que colocar tudo aquilo que tu aprendeu ao longo do curso. E a gente faz vários projetos, várias pesquisas, e que a gente tem que estar fazendo de acordo com a ABNT, né? Então, para mim, assim, foi na minha bem legal, época, assim, ter essa oportunidade, assim, de aprender isso logo de cara, porque daí tu já vai fazendo as disciplinas ao longo, como elas devem ser feitas, né? Sim. Os projetos. Na minha época, a gente até usava um pouco isso como desculpa, assim. Às vezes tinha professor que falava que não, tudo bem, eu não vou cobrar um trabalho formatado, totalmente
de acordo com a ABNT, já que não tem nenhuma disciplina que ensine, né, vocês a fazerem isso. Nesse novo currículo não tem essa desculpa, né? Todo mundo já teve a disciplina na segunda fase e é obrigado a cobrar e já era. Eles cobram como se eu só aprendi no TCC mesmo. Assim, aprendi no TCC 1. E olhe lá. Tipo, bota no Google, vai aprendendo. Tem uma página que se chama More UFSC, que gera referência bibliográfica. Qualquer pessoa pode usar? Existe. A UFSC, eu não sei quem for fazer outra universidade, a UFSC tem um VPN que dá acesso a várias revistas acadêmicas. Então, se tu tiver na própria universidade, tu consegue acessar artigos de revistas de várias partes do mundo, assim, que se tu acessar em casa tu não consegue, mas a UFSC disponibiliza um VPN que se tu conectar em casa a esse VPN, que é um código de internet, é uma conexão de internet, tu consegue acessar esses artigos de casa. Então, não é todas as revistas, mas as principais, a UFSC tem banca, né? Tem cadastro, então isso é muito útil. A Universidade Federal de Santa Catarina, ela disponibiliza muitos recursos que a maior parte dos alunos não conhece. Então, dá para fazer uma boa pesquisa acadêmica com isso. Inclusive a UFSC, nessas bases de dados que a UFSC tem parceria, né? Inclusive a ABNT, que tem todas as normas técnicas aí de projetos, né? Que a gente utiliza ao longo da graduação para as matérias. Então, a gente tem esse acesso as normas? As normas sem precisar pagar por elas, né? A gente utiliza elas pela própria universidade. Então, isso é bem legal também. Porque às vezes é mais difícil da gente encontrar e pelo VPN, assim, é bem tranquilo. Inclusive, e as normas atualizadas, né? Sim. Isso. E o legal é que no site da Biblioteca Universitária, da BU, tem templates de trabalhos acadêmicos. Tem template para TCC, tem template para dissertação, tem template para, acho que, só trabalho de pesquisa. E template, né, para quem não sabe, é uma base, é um arquivo no Word ou no LaTeX, não sei como cada um faz, que tá tudo configurado. Então é só tu trocar a palavra título pelo teu título, é só tu trocar o teu texto, já tá todo configurado. Tem exemplos de imagens, como tu tem que botar a imagem, o título da imagem, a fonte da imagem. Então a UFSC disponibiliza vários recursos, só que tem que ir atrás, assim. Sim, a UFSC é maravilhosa, meu Deus. E tem a tal da apresentação do TCC. Também, né? Tem inclusive a apresentação, o template também dá apresentação. Isso, dá mesmo. Eu, inclusive, usei no meu TCC, na minha dissertação e na minha qualificação do doutorado. Eu sempre usei aquele mesmo template. Não é obrigatório, só pra falar que ele é uma da apresentação, né? Do TCC escrito, sim. Mas pra apresentação, tu é livre, assim, pra fazer. Só que a UFSC disponibiliza uma coisa pra ficar mais padrão. Bom, a princípio aqui, pelo roteirinho que eu havia preparado, a gente já está no final da nossa conversa. Eu não sei se tu quer estender mais alguma coisa aí nesse assunto do TCC, Gui. Para finalizar, eu quero que tu dê uma dica para quem tá fazendo o vestibular assim e tá querendo entrar numa faculdade. Uma dica dizendo assim, o que essa pessoa deve fazer? O que tu tem que esperar? Inclusive para depois que entrar na faculdade. Tu que já tá quase no final do curso. Como assim? O que eu espero que ela faça? Assim, ó, tu diz pros alunos o que tu deve fazer, como é que tu deve se preparar. Não que tu... não que exista uma fórmula, assim, mas que... Tipo... Como é que eu vou me expressar melhor? O que tu falaria para as pessoas fazerem que querem entrar numa universidade? O que tu diria para elas? Assim. Tá, primeira coisa, assim, é a informação, né, correr atrás da informação. Hoje em dia, assim, é muito fácil a gente, qualquer coisa a gente encontra na internet, né, então, assim, pesquisar, na própria UFSC, assim, tem todo o currículo de todos os cursos, ali a pessoa consegue saber, ver se ela se identifica com aquilo ou não, né, não fazer igual eu, que tomei uma atitude e depois já me arrependi sem nem ter começado, mas conversar com os professores, conversar com pessoas que estejam
Os professores da escola, tu diz. Isso, da escola, né? Assim, alguém que tu se identifique, que tu possa conversar, e seja ela professor, amigo, pai, mãe, qualquer pessoa que tu tenha essa intimidade para poder tirar dúvidas, assistir, às vezes, vídeo no YouTube. Hoje o YouTube traz bastante experiência das pessoas, então é também um meio de encontrar alguma informação que tu precise. A ideia desse podcast é responder um pouco dessa dúvida do Gui, né? Tipo, Também, a gente trazer outros convidados aqui de engenharia, né? Outros engenheiros já formados, ou até mesmo outros graduandos aí que estão na reta final de outros cursos, né, Guilherme? Então, se inscrever aqui no nosso canal também é uma boa forma de se preparar para isso. Sim, e tentar, assim, pesquisar e tentar aproveitar o máximo daquilo que tu tá aprendendo na escola, porque mesmo que tu ache que tu não vai usar para nada, em alguma coisa tu vai, nem que seja para fazer o vestibular ou para fazer o Enem, e alguma coisinha, nem que seja mínima, vai, né? E mesmo se a pessoa não tiver toda a oportunidade de ter uma boa base, não tem problema nenhum. Todo mundo passa pelas disciplinas, seja de qual curso for. O que importa é ter força de vontade, de traçar um objetivo, ter uma meta que vai dar certo. E é isso, sim. No teu caso, tu ficou quase 2 anos na Química, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio na Química e depois entrou na Engenharia, que é um curso de 5 anos, né? Então, tipo, não é o fim do mundo se a pessoa não passar de primeira no vestibular, Com certeza. Né? Então fazer de novo, sei lá, talvez até umas 2, 3 vezes, qual que seria o número ideal aí pra pessoa também não ficar tentando a vida inteira, né? Eu acho que não tem tempo pra pessoa passar no vestibular. Eu acredito que tudo tem que ser quando é para ser. Então, eu acredito que eu não ter estudado para sanitária, para um vestibular e ter passado, porque era para ser, não tinha outra explicação. Então, eu acredito assim, se a pessoa não está passando, não desistir, que uma hora vai. Eu acredito que não seja o momento ainda de estar realizando aquilo. Então, acho que não tem essa. A pessoa pode entrar com 20, com 30. Eu entrei com 20 na sanitária, vou sair com 26. Não vou me formar em 5 anos exatos, estou fazendo a graduação em 6, mas não tem dado, não tem idade. Todo mundo está apto a aprender, seja qual seja a sua idade. Eu até sugiro, né? Não vou falar isso para ninguém, off, mas eu acho que é até ruim entrar na universidade com 17 anos. A minha mentalidade, quando entrei no jornalismo, eu acho que eu não estava tão maduro. Quando eu entrei na segunda faculdade com 20, é outra coisa. E eu ainda acho que eu não estava tão maduro ainda. Não que espere até os 25 anos para entrar na universidade, não. Mas o que eu quero dizer é, talvez você que esteja no terceirão fazendo assim, não se desespere. Sim. Aproveite o que o terceirão tem a te oferecer. Não tô falando vai pra festa. Não, o que eu quero dizer, estude, pesquise sobre o curso que você tem, aproveite seus colegas, seus amigos, porque a partir da faculdade, querendo ou não, há uma separação, consegue se manter nos primeiros anos, tem algumas pessoas que você vê até hoje, mas há uma separação. Então aproveite seus amigos, estude, porque estudo nunca é demais, mas não se desespere se não passar no vestibular ou no Enem na primeira vez. No segundo ano, faça um cursinho, ou tem várias oportunidades, tem cursinhos, pra quem não tem condição também, tem cursinhos, né, de baixa renda. Então, não desista, arranje alguma coisa. Se você não passar de primeira, tente arranjar alguma coisa próximo da área que você quer, né? Não necessariamente você vai achar um estágio naquela área, mas tente se aproximar de uma profissão que você busca para verificar se aquilo realmente você quer. E com isso você consegue um processo de uma maturidade que talvez você não consiga se você entrar com 17 anos na faculdade. É uma experiência que valeu, mas eu não gostei, digamos assim. Eu compartilho as tuas palavras também, porque eu também entrei com 17 e com 20 entrei na segunda, e acredito que toda a maturidade que eu tive não foi o suficiente ainda para ser como eu sou hoje. Eu acho que tu pode ser a pessoa mais experiente do mundo. Ainda acredito que não vai ser o suficiente. E com 17 anos é muito difícil. Muito 17 difícil. anos sua cabeça tá a 1000.
Sim, nossa. Pra mim, assim, foi... Tu toma as melhores decisões com 15 do que com 17. Se te desse na hora, perguntasse pra você mesmo na oitava série qual o curso que você vai fazer, provavelmente você responderia melhor que quando estivesse no terceirão. No meu caso, com certeza. No meu oitava série eu respondi, eu quero fazer engenharia. Não sei porque no meu terceirão eu mudei pra jornalismo, mas... Parece eu. Então, mas do nada eu mudei. Então, tu com 15 anos, tu tem a cabeça... Melhor, 17 anos, tu tá mil com a... Tu não é adulto, mas tu tá chegando na vida adulta, tu não sabe o que fazer, tu tem milhões... O teu corpo tá totalmente diferente, tu tá mil. Então... Não se desanime, assim. Sim, não tem problema também, igual a nossa experiência, não tem problema fazer alguma coisa e não gostar. Sim. Não é problema nenhum, né? Pessoas tentam identificar a área uma coisa que ela goste e não tem problema nenhum. Se entrar com 17, com 25 decidir que não é a melhor, não é o que queria... Sim. Tenta de novo, né? Acho que o mais importante é ter iniciativa e ter vontade para alcançar o que ela quer. Acho que isso não é demais. Tá, Larissa, eu e o Rodrigo, a gente quer agradecer a sua presença aqui conosco. Foi muito boa essa conversa. O pessoal que estiver nos assistindo, se quiser mandar alguma pergunta... A gente responde quando possível. Não se esqueçam de deixar o like. Coloca nos comentários ali a pergunta que a gente... Sei lá, talvez a Larissa responda ou a gente responda, né, falando com ela. Sim, talvez deixar também algumas indicações, assim, do que eles querem ouvir, né? Assim, de algumas áreas específicas que vocês podem estar chamando pessoas, né? Então... sim, sugestões de pessoas ou de alguma área que eles estejam interessados, né? Sim, exato. Sim. Não, assim, às vezes, alunos que estão no ensino médio, né, ou qualquer pessoa, assim, que tenha um interesse em alguma coisa específica, para estar falando aí para vocês trazerem no canal. Prazer, então. Muito obrigada pelo convite, agradeço essa troca de ideias com vocês, foi bem bacana. E a gente pretende também chamar novamente um dia, quando a gente estiver aí um pouco mais, né, maduros, quem sabe até com um estúdio presencial. Sim, quando eu for engenheiro. Falando do seu TCC concluído e formatura. É verdade. Ai, meu Deus. Exatamente, tem muita coisa para falar, para ser contada ainda nessa parte 2. Sim. Te agradeço o convite, muito obrigada a vocês dois. São 2 exemplos para mim. Vamos finalizando por aqui. Rodrigo, tem mais alguma coisa para falar? Não, é isso mesmo. Muito obrigado a Larissa e a quem estiver assistindo também. E até a próxima, até o próximo podcast. Até a próxima conversa, pessoal. E a gente se vê.